Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia pra vocês! Ótima terça-feira! Eu tô animada! Tá chegando o Natal, eu tô muito feliz, graças a Deus. E eu queria conversar um pouquinho com vocês antes da gente iniciar a nossa leitura hoje da Bíblia, tá? Eu queria perguntar pra vocês aqui que me assistem se vocês estão lendo a Bíblia. Porque, e eu tava pensando nisso, eu vim trazer pra vocês, porque acontece o seguinte, mesmo que eu explique pra vocês, eu não sou o Espírito Santo, eu não consigo dar uma revelação, sabe? Você lendo, Deus pode te revelar algo pra tua vida. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente fica sábio, mais a gente fica inteligente. Ler a Bíblia é muito legal. Porque você vai ficando sábio, você vai ficando inteligente, você vai adquirindo uma sabedoria que a maioria não tem. Porque a maioria não lê, é gratuito, elas podiam ler, mas elas não leem. Então, é muito importante você ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a substância. A Bíblia é o mineral, é a vitamina, é o pacote completo. Só uma pessoa explicando não faz diferença nenhuma na sua vida. Pode acreditar, não vai fazer diferença. Se você ouvir aqui, Rafa, todo dia eu te escuto. E eu sei que tem gente que escuta todo dia. Mas você precisa ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, não eu. Eu faço o que Deus me manda aqui? Faço. Mas tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu tô mais ou menos, tem dia que eu explico mais, tem dia que eu explico aquilo que eu consegui entender e foi muito pouco. Porque tem dias também que eu não entendo. Tem dias que o entendimento não é total. Tem dia que, nossa, meu Deus, tem dia que o entendimento entra assim, as revelações do Senhor pra mim, pra minha vida, entram, mas tem dia que não entra. Eu sou ser humano como você. Então é importante que você leia a Bíblia. E outra coisa que eu queria te falar, você tá lendo a Bíblia ou você tá só no devocional? Porque o devocional é bacana, mas ele é leite. Por que ele é leite? Ele não é alimento espiritual sólido. Porque o devocional geralmente pega um versículo, tá? Um versículo. Ele pega um contexto, ou seja, alguém comeu o alimento sólido, alguém entendeu de fato a Bíblia, entendeu o capítulo, entendeu a história, teve revelação, essa pessoa cresceu espiritualmente e ela mastigou e trouxe para você. Você tá comendo papinha. Devocional é papa. O devocional é uma letrinha da sopa. A sopa toda tá aqui, ó, na palavra de Deus. Você tá comendo uma letrinha da sopa e tá achando que tá alimentado. Não tá, não. Viu? Então, Rafa, é importante ter um devocional? Claro. Você todo dia ter uma direção, você todo dia ter uma explicação bacana para sua vida, você todo dia ler um versículo, é bom, mas não supre. Se você ler o seu devocional, fazer o seu devocional pela manhã e ler a palavra, aí sim, orar, né? Orar, ler o devocional e ler a palavra. Aí você tá, ó, combo fechado para aguentar o dia, para aguentar a vida. Agora, se você só ficar no devocional, Rafa, eu oro, mas você só fica no devocional, e quando o diabo te tentar, cadê as palavras? Cadê? Cadê você lembrar que Deus está com você? Cadê os versículos que o Espírito Santo pode trazer no seu coração? E outra, o devocional é entendimento daquele pastor, daquela pessoa que trouxe. Assim como aqui é o entendimento que eu trouxe para vocês. Eu trago o entendimento geral? É como todo pastor traz o entendimento geral da palavra quando ele dá uma ministração. Mas lembrando que as revelações do Espírito Santo, elas são únicas, elas são exclusivas. Então você precisa da sua revelação para a sua vida. Lembrando que cada pessoa é um ser único. Entende?
Nada substitui a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, nem devocional, nem aquilo que eu faço diariamente, nem nenhum sermão de pastor. Nada substitui Deus. Nada vai substituir a palavra que Ele deixou para a sua vida. Todo o entendimento que Ele deixou, toda a nutrição, toda a vitamina, todo o mineral está na Bíblia. Nenhum devocional substitui. Devocional é papo, é mastigado, é desenhado. Aquela pessoa absorveu. Você tá pegando uma letrinha da sopa só. Entende? Então, Rafa, quando eu venho aqui todos os dias, você tá pegando letrinhas. São letrinhas que você tá pegando. Não é a sopa toda. A sopa toda você vai pegar com o Espírito Santo falando no seu coração. A sopa toda você vai pegar quando você lê a Bíblia e Deus trazer revelações para você. Aí você vai pegar a sopa toda. Você vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais sábio. Você vai entender mais as coisas, as pessoas. O Espírito Santo vai falar mais ao seu coração, vai trazer mais versículos, vai ter mais base para o capeta não te tentar, para você resistir ao diabo. Entende? Então, devocional é papa. Devocional é uma letrinha da sopa. É mastigado. É desenhado. É o desenho. Devocional é o desenho daquilo que a pessoa comeu. Você não tá comendo de colher. Você tá pegando uma letrinha da sopa só. Há um mar de letras, há um mar de coisas, de revelações para você entender. Então não pare no devocional. Ah, eu faço devocional todo dia. E leitura da palavra? Você pratica todo dia? Todo dia você lê um capítulo? Ah, eu não faço nenhum devocional, mas eu leio todo dia um capítulo. Ó, você tá, ó, na frente, ó. Porque quem deixou a Bíblia foi Deus. O devocional alguém escreveu com entendimento do coração. Entende? Olha a diferença. Quem deixou a Bíblia, apesar dela ter sido escrita por homens, mas homens inspirados no Espírito Santo, e a Bíblia não muda, ela é um livro imutável, por mais que as traduções mudem algumas palavras, o teor da revelação, o Espírito Santo agindo dentro dessas palavras, isso não muda. Então, se você ler a Bíblia todo dia, você está comendo nutrição. É nutrição. É sopa mesmo. Caldo forte. Mas se você está lendo todo dia devocional e deixando a Bíblia de lado, você está fraquinho, você está magrinho. Entende? Porque quando o diabo vir, não adianta você esfregar o devocional na cara do diabo. Entende? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Você vai conseguir pegar alguns versículos do devocional e trazer pro cão. Mas e o resto? O devocional, ele é importante para quem está começando, para quem está crescendo espiritualmente. É importante você ter um devocional. Compre um devocional. Porque todo dia você vai ter um horário para falar com Deus. Todo dia você vai ter uma revelação, tá? E geralmente são pastores que fazem o devocional. É importante para te animar, para te dar ânimo. Mas não esqueça de ler a palavra de Deus. Ah, eu sou um cristão de muito tempo. Ótimo, tem o seu devocional e tem um pouco da leitura da palavra. Porque quanto mais você tem leitura da palavra, mais inteligente você fica. Mais revelação de Deus ele te traz. Mais o Espírito Santo conversa com você. Bom dia, amor. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Entende? Então, não esqueçamos. O que é devocional? Devocional é o desenho. A pessoa leu a Bíblia, entendeu, desenhou, trouxe uma papinha, trouxe uma letra de toda aquela sopa. O que é a palavra de Deus? É a nutrição completa, é a sopa completa, tá? Então a gente precisa ler todos os dias a palavra.
Todo dia leia a Bíblia. Ah, Rafa, eu não entendi. Leia. O Espírito Santo conversa com você, ele vai te falar, ele vai te dar uma, sabe aquela chavinha que vira e fala, ah, nossa, essa ideia é o Espírito Santo trazendo, entende? Então, ler a Bíblia faz com que o Espírito Santo se aproxime, ele possa falar com você, ele possa te dar orientação, tá? Hoje a gente vai ler um texto que, particularmente, as pessoas podem pensar, é chato. Por quê? Porque é descendência, tá? Então, nós vamos trazer o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, tá? Mas antes de trazer, né, a chatice, que não é, as pessoas não consideram isso muito legal, nós vamos falar um pouco de como esse livro vai trazer as coisas para nossa vida. O livro é Crônicas, tá? Então tem uma introdução aqui, eu vou ler essa introdução para você entender o que Crônicas vai falar. Ó, o primeiro livro das Crônicas. Primeiro a Crônicas e segundo a Crônicas foram escritos como um só livro, tá? Então vai ficar como um só livro. A antiga versão grega, conhecida como Septuaginta, dividiu os livros em dois. Então ficou primeiro a Crônicas e segundo a Crônicas. E no século 14, é 14? Não, é 16. E no século 16, essa divisão foi introduzida no Antigo Testamento hebraico. Na Bíblia hebraica, então, o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico, o Segundo Testamento foi escrito em grego, tá? Primeiro Testamento, antes de Jesus. Segundo Testamento, depois quando Jesus vem. Então, ó, na Bíblia hebraica, Primeiro e Segunda Crônicas fazem parte do grupo de livros chamado Os Escritos e aparecem como os últimos livros do cânone, um cânone sagrado, ou seja, os livros sagrados. Esses dois livros contam a história inteira do povo de Deus, começando com Adão e terminando por volta do povo do cativeiro da Babilônia, que foi o que a gente terminou agora em 2 Reis, cativeiro da Babilônia, no tempo de Ciro, rei da Pérsia. Os livros contam novamente os acontecimentos já registrados, ou seja, a gente já passou por isso, no livro de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Aqui, a história dos reis israelitas tem dois propósitos principais. Mostrar que, embora tivessem caído desgraças, ou seja, a falta da graça de Deus, pecados, sobre os reinos de Israel e de Judá, lembra que se separaram? Norte, Israel, Judá, Sul, né? Judá e Benjamim, 2 tribos, 10 tribos de Israel. Então, embora tivessem se separado, Deus manteve a promessa que havia feito à nação e continuou a realizar o seu plano para o seu povo através das pessoas que moravam em Judá. Judá descende de Davi. Então Deus continuou, Deus falou assim para Davi, ó, eu vou continuar seu povo, a sua descendência. Então Deus continua a descendência de Davi, mesmo que eles são levados cativos para a Babilônia. Então, ó, 2. Descrever o início da adoração ao Senhor, o Deus de Israel, em Jerusalém, e especialmente a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas, como eles faziam isso, que eram os encarregados do culto. Deus tirou uma tribo, a tribo chamada Levi. Dessa tribo descende Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, o irmão de Moisés. Então Deus retirou uma tribo para fazer a adoração do templo, que naquela época chamava tabernáculo, era uma grande barraca, tá? Enorme, enorme, enorme. Então, ó, que eram encarregados do culto. Davi é apresentado como o homem que planejou o templo e o culto. Na verdade, Davi queria até construir, mas como Davi era um homem de guerra, tinha matado muita gente, Deus falou assim, ó, você tá cheio de sangue as suas mãos, então deixa pro teu filho Salomão. Mas ele ajuntou dinheiro, ele ajuntou tudo, ele planejou tudo. Davi é apresentado como um homem que planejou o templo e o culto, embora tivesse sido o rei Salomão quem veio a construir o templo. Então Salomão vem e constrói com as coisas que o Davi já tinha até deixado
separado, ouro, matéria de madeira, tudo ele já tinha deixado organizado. Conteúdo. Nos capítulos 1 a 9 de Crônicas, aparecem lista de nomes e descendentes, começando de Adão, indo quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia. A maior parte de 1 Crônicas trata a vida e os feitos do rei Davi, indo até a morte de Davi, 40 anos depois. Os capítulos 11 e 12 mostram que Davi chegou a ser rei. Os capítulos 13 a 17 descrevem como a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Os capítulos 18 a 20 tratam das vitórias militares de Davi. E os capítulos finais, 21 a 29, relatam os preparativos da construção do templo. No fim do livro, Salomão é ungido rei como o povo de Israel, né? Pelo povo de Israel. Em sua história, o rei Davi, o autor de 1 Crônicas, não menciona o conflito com Saul, o pecado com a Batseba, nem as dificuldades que Davi teve com a sua família. Por exemplo, a revolta do seu filho Absalão. Ou seja, Crônicas não vai falar de todo esse contexto que está lá em 1 Reis. 1 Reis vai falar, Samuel vai falar um pouco dessa parte, ainda vem com Davi e conta toda a história de Davi, né? Tudo o desastre que foi, os pecados e tal. Mas aqui em 1 Crônicas vai falar de coisas, luta, culto, tá? Não vai falar dos pecados. E aí, ó, mensagem. Os dois livros de Crônicas ensinam que o Senhor é Deus e Ele que manda em tudo e em todos. Tudo o que acontece é da vontade de Deus. E o autor chega a dizer que foi Deus que matou Saul, né? Porque ele já destituiu Saul, Saul ficou à própria sorte, mas o autor revela que Deus matou Saul, ou seja, quando não é da vontade de Deus, não é e acabou. As listas de descendente que aparecem em destaque nos primeiros 9 capítulos e também nas outras partes de 1 Crônica, são um desafio para o leitor de hoje, ou seja, tem muito nome difícil, é trava-língua, é literalmente um trava-língua. Eu particularmente, eu gosto, por quê? Porque cada vez que eu leio a Bíblia, além de eu ficar um pouco mais inteligente, melhora a minha dicção, ou seja, melhora o meu jeito de falar. Então, ó, mas também elas têm a sua mensagem. Elas mostram que o plano de Deus começa bem no início da história da humanidade e atinge um dos seus pontos altos na construção do templo e na organização do serviço da adoração ao Senhor em Jerusalém. Essas listas foram escritas para nos ensinar a fim de que nós tenhamos esperança. Elas ajudam a mostrar que a salvação vem dos judeus, desse povo escolhido que Deus fez desde Adão, e nós descendemos de Adão. A lista dos descendentes de Judá é mais comprida de todas, e num total de 102 versículos. Depois vem a lista dos descendentes de Levi, os descendentes de outros 10 filhos de Jacó, são apresentados em 126 versículos. Isto mostra a importância da tribo de Judá, uma tribo enorme. Judá era enorme, era a maior tribo de todos eles, tá? O qual pertenciam Davi e Salomão, bem como a tribo de Levi e a tribo dos sacerdotes levitas encarregados do templo. Foi uma tribo separada exclusivamente para adoração. Então, todos os levitas, eles já nasciam sem trabalhar, não faziam outro tipo de trabalho, a não ser cuidar do templo, tá? Eles eram para cuidar do templo. Então, oferecia-se muito sacrifício, eles ajudavam a cortar, a separar, né? Colocar no altar, a limpar as vasilhas, a carregar os objetos do templo, a desmontar aquela tenda enorme que era o tabernáculo, porque eles iam, né, 40 anos do deserto, eles ficavam viajando, sai daqui, vai para ali, sai dali, vai para lá, sai de lá, vai para outro. Então eles ficavam viajando e desmontando e montando esse tabernáculo, né, essa tenda sagrada. Então tudo isso era pesado, era muito grande, então precisava de muita gente. Então, ó, Jerusalém é o lugar onde o povo de Israel deve adorar o Senhor.
Depois, quando Jerusalém vira a capital do rei Davi faz Jerusalém como capital da cidade, né, da tribo de Judá, de Israel. Depois Israel é dividida, aí Israel, que é as 10 tribos, fica com Samaria como capital. Mas até então era Jerusalém todo, Israel com Davi, tá? No tempo de Davi. Depois, quando é dividida com o filho de Salomão, né? Começa ali com o filho, neto de Salomão, aí rompe 10 tribos para cá e 2 tribos para cá, Judá e Benjamim. Então, Jerusalém, essa capital é onde Deus deveria ser adorado quando Israel estava toda unificada, ou seja, toda junta, tá? O autor destaca a unidade do povo de Israel, desde o começo de todo o povo de Israel, quanto depois o norte e o sul, né, que deu seu apoio a Davi. Ele é o rei de todo o povo de Israel. Vai falar bastante de Davi, tá? E aqui a gente vai começar a ler o texto, então não se esqueçam. Mesmo que vocês tenham um devocional, devocional é a papa, devocional é a letrinha, tá? A sopa completa é a Bíblia, é a palavra. Não esqueçam de ler a palavra, tá? É isso que vai manter vocês firmes no dia mau. Então vamos lá, a gente vai falar dos descendentes, tá? Leia a Bíblia, ela vai te tornar mais inteligente, você vai ver. Aí fala assim, 1 Crônicas 1, os descendentes de Adão. O livro começa com uma lista dos descendentes de Adão e Noé, os descendentes do filho de Noé, e chega rapidamente a Abraão. Então a gente vai ler todo o versículo que é maçante, tá? Adão foi pai de Sete. Você vê que Adão já vai para Sete, não menciona Caim. Caim morreu. Caim morreu, não. O Caim foi o filho mau que matou Abel. Então não menciona Abel que morreu e nem menciona Caim que foi o assassino. Já pula para Sete. Sete foi um filho que deu várias gerações. Então, ó, Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel e Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque e Lameque foi o pai de Noé. Então chegamos a Noé. Fácil, né? Rápido, mas não. Se você ler Gênesis, meu Deus, tem todo um contexto de criação do mundo, de pecado, depois até chegar em Noé, tá? Noé foi pai de 3 filhos, então eles vão para a Arca da Aliança, né? Arca da Aliança. Ô, meu pai, tô confundindo. Eles vão pra Arca, é Arca, né? É Arca. Eles vão pra Arca, se fecha ali, os 3 filhos dele, ele e a mulher, né? Os 3 filhos e as mulheres dos filhos. E ali com 8 pessoas eles recomeçam a vida depois que a arca desce e o dilúvio acaba. Então, ó, então ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem o seu nome. Os descendentes de Gomer foram todos os povos de Aquenaz, de Rifate e de Torgama. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram antepassados dos povos que trazem o seu nome, isto é, dos povos de Cute, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cute foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabictep. Vamos lá? Eu falei que era um trava-língua. Sabiteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e de Dedã. Cute foi o pai de um filho chamado Nimrod. Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Na verdade, o Nimrod fala assim, ó, o dilúvio chegou, já foi, a gente foi
acabou com todo mundo na terra. Vamos fazer o seguinte, havia muitos povos naquela época, né? O Noé e a família dele já tinha povoado o mundo. Aí o Nimrod fala assim, vamos construir uma torre? A Torre de Babel. Porque aí a gente fica aqui e a gente não se espalha mais. E se caso vir dilúvio, não vai pegar a gente sobe lá para Simão, então não vai pegar a gente. Então o Nimrod foi o que deu a ideia da Torre de Babel, né? Começou toda aquela revolta de fazer a Torre de Babel com ele, tá? Que ele governava aquele povo. Né? Ele era o chefe da galera. Então, ó, Cute foi pai do filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Olha como ele é chamado, conquistador. Por quê? Porque foi ele que teve a ideia lá do Babel, da Torre de Babel. Os descendentes do Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Nafitu. Então tá. Os descendentes do Egito, né? De Egito. É uma pessoa, de Egito. Foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Nafitu, Patros, Caslo e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Eu nem sabia disso, a hora que eu li aqui que eu fui entender. Né? Os filisteus descendem desse povo. E os filisteus eram grandes inimigos dos israelitas, tá? Eles lutavam muito. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado. Olha só que legal. Canaã era a terra de Canaã. E na terra de Canaã tinha todos esses povos aqui. Olha que legal. Antepassado dos Jebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Eveus, os Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus, esses eu não conhecia, Zemareus, e dos Amateus, esses eu também não conhecia, que é o povo todo que estava lá na terra de Canaã. Que quando o pessoal vai conquistar a terra prometida, tem que tirar esse povo, destituir esse povo, que era um povo idólatra, que adorava muitos deuses, né? Inclusive matavam os seus filhos. Os cananeus, os jebuseus, eles matavam os próprios filhos em adoração ao Moloque, né? O deus Moloque, que é aquele deus que queima criancinha, né? O povo queima criancinha em adoração a ele. Então, ó, e Canaã era a terra, eram os cananeus. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Arpaxade, olha o nome, Arpaxade, Lud, Aram, Uz, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai dos dois filhos. Um se chama Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Amuldá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Você vê que é nome para dificultar mesmo o negócio. Aí os descendentes de Sem. A linha da família de Sem é um dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. É isso? Ou eu tô doida? Sem, Cã e Jafé. A linha das famílias de Sem a Abraão, ou seja, de Sem a Abraão, foi a seguinte: Sem, Arpaxade, olha o nome desse cara, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Terá era pai de Abraão e ele que sai para Canaã, mas ele acaba ficando na cidade de
Eu esqueci, tinha o nome do filho dele. O filho dele morre e ele acaba ficando em Harã. Eu acho que é Harã. É Harã. Ele acaba ficando na cidade com o nome do filho dele, talvez pela dor. É por isso que fala pra gente não acampar na nossa dor. Que a gente vá para a cidade, para a terra prometida, ou seja, para onde a gente tem que ir. Que a gente não arme barracas na nossa dor, porque a nossa dor não é a nossa identidade. A nossa identidade é quem nós somos, quem nós fomos criados para ser. Imagem e semelhança de Deus e filhas amadas, filhos amados. Essa é a nossa identidade, não a nossa dor, tá? Então, ó, os descendentes de Ismael. Lembrando que Ismael é os filhos de Abraão. Abraão, Isaac, filho da promessa, e Ismael, filho da Agar, aquela escrava, né? Que o Abraão detestou ficar com ela, sabe? A escrava, Agar, que ele se deitou, tem o Ismael. E o filho da promessa, ele tem com Sara, que é Isaac. Mas Deus não mandou ele deitar com a Agar. Ele vai, né, com um jeitinho brasileiro. Ah, minha mulher tá pedindo, coisa que ele não gostou, né? Novinha, bonitinha, toda cheirosinha. Ele vai lá e satisfaz o desejo dele também, tá? Então, ó, os descendentes de Ismael. Antes de apresentar a linha dos descendentes de Abraão, que passando por Isaac e Jacó, né? Isaac, Jacó, o Esaú, né? Isaac tem Jacó e Esaú. Esaú, que é Edom, vermelho, e também vai morar numa terra chamada Edom. E o Jacó, que é o suplantador, o usurpador, que é o bandido que rouba tudo, mas que depois se converte e vem a ter 12 tribos, que é Israel. Lembra? O nome dele é mudado de Jacó, usurpador, para Israel. E aí ele tem 12 filhos que geram 12 tribos, que é esses israelitas agora, tá? Então, ó, antes de apresentar a linha dos descendentes de Abraão, que passando por Isaac e Jacó, né? Isaac, pai de Jacó, Jacó filho, leva a Davi. O autor apresenta outro ramo da família, ou seja, os descendentes de Ismael. Ismael, aquele filho que gerou 12 príncipes. Aliás, Ismael é os muçulmanos, Jacó é os israelitas. A luta que existe hoje lá na faixa de Gaza é os filhos de Ismael lutando com os filhos de Jacó. Na verdade, são irmãos, mas estão em guerra até hoje. Por quê? Porque Abraão fez um pecado, saiu com quem não devia, fez um filho que não era para vir. Então, eles brigam, irmãos contra irmãos, tá? Então, ó, o autor apresenta o outro ramo da família, ou seja, os descendentes de Ismael, irmão de Isaac, e os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esaú também é Edom, que gerou os edomitas, né? Edom, que é vermelho, depois ele ficou numa terra chamada, um vale chamado Edom, expulsou o povo daquele lugar, morou naquele lugar, e os edomitas ficaram brigando com os israelitas, que é o povo de Jacó. Então os edomitas brigavam com os israelitas, né? Que é Israel, Jacó virou Israel. E por final, Israel, né? Brigando tanto edomitas, que é um povo que sumiu, né? Não se sabe, misturou muito. Mas aí ficou o povo de Esaú, né? Então o povo de Esaú, que é o povo muçulmano, briga com os israelitas, tá? Irmão contra irmão. Então, ó, Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque, filho da promessa, e Ismael, filho da Agar. Os filhos de Ismael foram chefes de 12 tribos. Deus falou que eles seriam 12 príncipes, e realmente eles foram. Nebaiote, o filho mais velho, Quedar, vamos lá, trava a língua. Adibeel, tá? Então, ó, os filhos de Ismael foram chefes de 12 tribos. Nebaiote, o filho mais velho, Quedar, Adibeel, Mibizão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá.
Abraão teve uma concubina chamada Quetura. Então, depois que a Sarai morre, ou Sara, né, que ela era Sarai, virou Sara, quando Deus transforma o nome dela. E aí ela tem um filho da promessa, que é Isaac. Quando ela morre, o Abraão, né, não vou ficar só. Então, o Abraão vai lá e ainda pega uma mulher chamada Quetura. E ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Efer, Enoque, Abida e Elda. Você vê que mesmo naquele tempo o povo já descendia de um nome, né? Ah, vai ser Sabrina, Sabrina, Silmara, enfim, eles traziam o mesmo nome com outro sentido. Ó. Você vê Efa, Efer, Enoque, tudo com E, Abida e Elda, a maioria aí, né? Os descendentes de Esaú, tá terminando, tá? Isaac, filho de Abraão, então filho da promessa, Isaac, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Então ele vai ter o Esaú, que sai primeiro, e vem o Jacó grudado no pé dele, né? O segundo tá grudado no pé dele, tipo assim, peraí, eu quero ir na frente. Então ele vem com o nome de Jacó, que é suplantador, enganador, tá? Então, ó, Isaac, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram, então vamos falar de Esaú, que é Edom, ele era vermelho, ruivo, então chamavam ele de Edom. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zerá, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Edom é um vale e eles vão expulsar esse povo de lá, tá? Isso Esaú e a galera dele. Edom era uma região que ficava ao sul e sudeste do Mar Morto. Informa que os descendentes de Esaú expulsaram os primeiros moradores de Edom e passaram a morar na terra deles. Durante o tempo dos reis de Israel e de Judá, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, estavam sempre em conflito com os israelitas, irmãos. Israelitas Jacó, edomitas Edom, que é Esaú, que eram descendentes de Jacó, irmãos contra irmãos. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir, né? Lotã, que foi o antepassado dos grupos da família de Omri e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal, que foi o antepassado dos grupos da família de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi o pai de 2 filhos, Aias e Aná. E Aná, que foi o pai de Dizon. E Dizon, que foi o antepassado dos grupos da família de Arão, Esba, Itrã e Querã, tá? Esbã, não. Ó, grupo das famílias de Arão, Esbã, Itrã e Querã, tá? Ezer, que foi o antepassado. Vamos lá, vamos voltar. Ezer, que foi o antepassado dos grupos da família de Bilã, Jaavã e Jaacã. Tá acabando. Dizã, que foi o antepassado dos grupos da família de Uz e Arã. Tá? Tá falando dos antepassados de Esaú, tá? Esaú, que era o filho vermelho, o filho ruivo, tá? Que depois se voltou, né? O povo dele se voltou contra os israelitas, que descende de Jacó. Jacó é usurpador. Depois que o Jacó sai, né? Porque o Esaú quer matar, porque ele pega a herança, né? O pai abençoa Jacó. Jacó se veste de Esaú, que Esaú era o filho mais velho, ele tinha a promessa. Ele se veste
se finge de Esaú. O pai abençoa Jacó achando que é Esaú. O Jacó foge com medo de Esaú matar, que o Esaú quer matar ele. E ele vai ser enganado pelo tio Labão, né? Que ele quer casar com a... Como é que ela chama? Ixi, agora lascou. É muito nome. Ele quer casar com a Raquel. É já Raquel. Ele quer casar com a Raquel, mas aí dá a Lia pra ele, que é a irmã vesga, né? A irmã de olhinhos tristes, que é olhinhos vesgo. Então dá a Lia pra ele. E aí ele fica 14 anos lutando. Ele luta 7 anos pela Raquel, o Labão dá a Lia. Aí ele luta mais 7 anos pra poder ficar com a Raquel. E aí ele tem 2 mulheres que vivem brigando. As 2 vivem brigando. Enfim, aí ele pega a família dele, resolve virar agente, voltar pra terra dele. E aí ele luta com um anjo. E aí o anjo muda o nome dele de enganador. Fala, qual é seu nome? Aí ele tem que falar, né? Eu sou enganador. Aí o anjo fala, não, como você lutou comigo, você foi um cara que quer mudar de vida, né? Que é isso que significa a luta. Eu vou trocar seu nome não vai ser mais enganador, seu nome vai ser Israel. E você será pai de 12 tribos. Aí ele tem esses 12 filhos e esses filhos viram Israel. Israel, que por causa da tribo de Judá, que é essa tribo maior, né? Que é uma das tribos, um dos filhos gera Judá. Essa tribo maior vai se tornar judeus, como é até hoje, tá? Então, como as tribos foram divididas, né? 10 tribos Israel, 2 tribos Judá e Benjamim. Israel já foi abatido, a gente já viu em 2 Reis. Ficou Judá, que agora foi abatido pela Babilônia. E por fim, eles vão passar a ser judeus lá pra frente, tá? Chamados pela tribo de Judá, porque as outras tribos vão se extinguir. Ou seja, vai ter uma mistura, o povo vai ser mandado para muitos lados, então ninguém vai saber que tribo que pertence mais. Então vai ficar como a tribo de Judá vai resistir e a de Benjamim, né, que é essa tribo que foi pega por último, né, que vai cair por último esse reino, então vai descender de Judá. Por quê? Porque Deus fez um compromisso com o rei Davi. E Jesus vem da tribo de Judá. Por quê? Porque ele foi adotado por José. E José descende da tribo de Judá. Então Judá não cai, tá? A tribo, ela continua. E aí o pessoal é chamado judeus. Muita informação para você ler na Bíblia e entender toda essa história. Entender que tudo tá ligado. Jesus tá ligado em tudo e tudo tá ligado em Jesus. O Primeiro Testamento explica muita coisa do Velho. O Primeiro Testamento explica muita coisa do Segundo. E o Segundo explica muita coisa do Primeiro. Então é importante ler a Bíblia. E aqui a gente vai falar dos últimos, os reis de Edom. É um pedacinho que já falta e a gente vai terminar. Esses reis de Edom são os 12 príncipes, tá? Saiu os 12 príncipes e foi gerando reis. Isso antes do povo querer rei, os israelitas, né? Já tinha príncipes na terra de Edom. Então, ó, os seguintes reis governavam a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel não tinha rei ainda. Belá, filho de Beor, da cidade de Naba. É um trava-língua. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samilá, da cidade de Masreca. Olha que legal. Saul, da cidade de Rebote do rio Eufrates. E esse Saul não é o rei Saul, é outro, tá? Baal-Anã, da cidade de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mezaabe. O povo de Edom estava dividindo nas seguintes tribos. Então tinha tribos, o povo de Edom tinha tribos, ó.
Tímina, Alva, Jatete, Oolibama, Elá, Pinom, Quemas, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Então eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tribos, ou 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tribos, tá? Tinha 11 tribos, mas descendeu 12 príncipes, tá? 12 filhos. A gente terminou esse capítulo, então não se esqueça, tá? A gente só conhece a história quando a gente lê a história. Não subestime o poder de ler a Bíblia. Você fica mais inteligente, você passa a ter revelação do Espírito Santo, você conhece a história e isso traz para você mais firmeza diante das tribulações do dia a dia, ou seja, do capeta, literal. Tá? Você tem mais palavras para se basear, para entender aquilo que Deus quer a teu respeito. Não subestime o poder de ler a Bíblia. Você sai muito melhor do que você entrou, tá? Deus te abençoe. Bom dia. Obrigado por assistir, tá? Obrigada, tá, Fer? Por assistir. Que Deus abençoe você e fica com Deus, porque com Deus é sempre melhor, tá bom? Deus te abençoe. Bom dia, tá? Tchau.